capítulo 6, nós vamos ler versículo 16. Aleluia. Amém? Amém. Daniel capítulo 6, versículo 16. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E diz assim a palavra do Senhor: Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Louvado seja o nome do Senhor. O glória. Quando eu li essa passagem aqui, irmão, esse versículo, só de ler eu senti a presença de Deus, porque é poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos diz, vai nos contar a história de Daniel, um servo de Deus, assim como eu e você, que quando Daniel, junto com um povo de Judá, foram levados foram cativos, né? Foram levados para o cativeiro para a Babilônia. A Bíblia vai nos contar que havia alguns jovens ali, que eram da linhagem real, pessoas importantes. E aí nós vamos ver que Daniel, quando ele se depara com aquilo, ele se abraçou, ele se apegou com uma única oportunidade que ele tinha, uma única saída que ele tinha, que era justamente continuar servindo e temendo a Deus. A Bíblia nos diz que quando chega Daniel, um jovem, com algum outro jovem, e foram oferecidos para eles manjares dali daquela região, eles não aceitaram. Daniel não aceitou e pediu para que trouxesse algo simples para eles. Somente pão e água já era o suficiente, porque eles não queriam se contaminar com os manjares ali daquele lugar. E nós vemos que, diante de tudo que Daniel passou e foi decidido fazer, foi justamente visando Deus, visando estar com Deus, visando estar bem com Deus, visando ser visto com bons olhos por Deus. Daniel não estava preocupado com a sua vida, com a sua segurança, com o seu bem-estar. A única coisa que Daniel se preocupava é estar bem com Deus. Daniel e os outros jovens que ali estavam, eles sabiam que estavam correndo risco, perigo de vida, porque naquela época aquele povo não tinha piedade, não tinha dó, eles matavam mesmo, principalmente os cristãos, né? os judeus daquela época. Se fosse hoje é os crentes. Eu não sei você, mas nós que servimos a Deus, irmãos, não sei se você percebe, parece que a situação sempre aperta um pouco mais para o nosso lado. Parece que as coisas sempre tendem a pender um pouco mais para nós, né? Parece que tem tanta gente ali e nós somos vistos um pouco mais perseguidos. É estranho isso. Às vezes, em meio à multidão, em meio a tanta confusão, e tantas coisas erradas, justamente nós somos vistos para sermos perseguidos. Não se preocupa. Isso é normal em nosso mundo, né? Isso já vem desde lá de trás. Por isso nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos entender por que nós sofremos perseguições nos dias de hoje. Deixa eu te dizer, os homens e mulheres de Deus já vêm sendo perseguidos desde muito tempo lá atrás. Eu e você, nós não somos exclusividade, não. Desde lá de trás, homens e mulheres de Deus já vêm sendo perseguidos, escolhidos para serem apontados. Isso
É normal, vai acontecer no nosso meio. Vai ter momentos, irmãos, que você vai falar: é hoje que eu vou perder a bênção, é hoje que eu não vou resistir. Acontece isso. Mas deixa eu te dizer algo. Daniel, junto com aqueles jovens, em meio a essa situação, eles tomaram a decisão. Eles se apegaram naquilo que eles tinham certeza que era a única coisa que iria dar segurança para eles, a única coisa que iria dar liberdade para eles, que era Deus. Que era Deus. Quando a Bíblia nos diz que eles eram pessoas de alto escalão, de linhagem real, eles não se apegaram a isso, porque isso não tinha valor nenhum diante daquela situação. Nós, eu e você, precisamos se apegar somente em Deus. O nosso carro, o nosso dinheiro no banco, nosso não, né? O seu, porque o meu tá. Já chegou o cartão de crédito lá, já está bem ali no banco ali. Pagar. Isso tudo não vai te livrar da mão do inimigo. O que vai te livrar, que vai te proteger, o que vai te guardar e vai te dar a vitória é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então a Bíblia vai nos dizendo que Daniel, mais os seus amigos, vem se apegando cada vez mais com Deus. Olha, nos dias de hoje, nós estamos vendo que as coisas estão se apertando. Quando nós falamos em culto de libertação e oração, que pessoas estão precisando, você pode ver, a primeira coisa que você pensa, você se lembra, é de alguém que está precisando, pessoas que estão sofrendo. Imediatamente você não mede esforço para trazer uma camisa, uma roupa do ente querido, algo que lembre aquela pessoa, porque você sabe que aquela pessoa está precisando de ajuda. Interessante que isso é loucura. Isso é loucura. Se nós estivéssemos lá fora sem servir a Jesus e alguém falasse para a gente: pega a sua camisa e vai lá na igreja levar por alguém, ela fala assim: você é louco, eu sou doido, eu não sou doido, eu vou fazer isso, não vou fazer isso. Agora nós que somos crentes, servos de Deus, fazemos essa loucura. E Deus se agrada disso. Por isso que há milagres e maravilhas que acontecem em nosso meio. Não porque eu e você somos bonitinhos, ou porque nós andamos bonito, ou porque nós falamos bonito, não. É pela nossa atitude, nossa ação, de louco. Louco porque louco por Deus, louco pela fé que nós temos em Deus, acreditando que Deus opera milagres em nosso meio. Isso agrada o coração de Deus. Isso agrada o coração de Deus. Deus busca aqueles que adoram em espírito e verdade. Deus está dizendo: eu busco aqueles que me buscam com sinceridade. Sinceridade, irmão, envolve muitas loucuras, E uma delas é isso. Nós vemos o culto no dia de chuva, muitos estão lá deitados no sofá, às vezes eu e você também queremos ficar, mas nós viemos porque pessoas estão precisando da nossa ajuda, e nós estamos aqui, nós estamos orando, intercedendo por essa pessoa. Nós não sabemos o que vai acontecer, mas nós temos a certeza que Deus, e Deus que nós servimos, Ele pode operar em nosso favor. Aí nós vamos ver Daniel se destacando em meio a um sistema, em meio a uma situação, ou aquele povo que era totalmente idólatra, totalmente contra servir e adorar um Deus único e verdadeiro. Eles adoravam vários deuses, adoravam o homem. A Bíblia nos diz aqui então que Daniel estava ali e foi sendo exaltado no meio daqueles homens, daquelas pessoas. Olha que coisa maravilhosa o que Deus faz no nosso meio. Deus, Ele nos honra mesmo sem eu e você temos estudo, falamos bem. Você vê que quando os discípulos de Jesus estavam andando, os doutores da lei, aquelas pessoas olhavam para eles e diziam assim: essas pessoas não são aquele monte de pessoas loucas, pessoas que não sabem falar, não sabem, estão falando desta maneira, com ousadia, desse jeito. Deus faz isso. Deus faz isso. Jesus faz isso. A Bíblia nos diz então que Daniel
está ali em meio a uma situação de perseguição, porque é normal, isso vai acontecer todo o tempo. Então, deixa eu te falar, se você está sendo perseguido, dá glória a Deus. Oh glória, oh glória. É normal na vida do crente isso acontecer. É normal. Ainda mais quando você começa a renunciar às coisas do mundo, do sistema. Você sabe quando a pessoa anda para a direita e você anda para a esquerda? Não, eu não vou para a esquerda, vai para a direita quem está no sistema, eu vou para a esquerda. Né? Quem quer andar de acordo com o sistema, vai agradar o sistema. Quem quer andar de acordo com as coisas de Deus, vai agradar a Deus. Se você agrada o sistema, você vai esperar a recompensa do sistema. Mas se você agrada a Deus, você vai esperar a recompensa de Deus. Coisa maravilhosa. A questão é que eu e você, nós não sabemos o que Deus tem preparado para nós. E a Bíblia nos diz: o que Deus tem preparado para mim e para você é muito melhor do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. No sistema nós vamos esperar conta, vamos esperar perseguição, vamos esperar tristeza, decepção, angústia, tudo que é de ruim, mas de Deus não. De Deus você pode ter certeza, algo bom vai acontecer na minha vida, na sua vida, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Eu e você podemos ficar devendo, porque faz parte. Às vezes o salário não deu para cobrir toda a conta do mês inteiro, porque assim é, quando nós damos um passo, a conta já deu 2. Quando a gente caminha para pagar uma conta, a outra já chegou e cheguei. É assim que funciona. Mas Deus não. Deus não fica devendo nada para mim. Então tudo que eu e você estamos fazendo para Deus, a recompensa vem. A recompensa vem. E Daniel sabia disso, irmão. Daniel estava ali sozinho. A Bíblia não vai nos dizer que ele estava com o pai dele, que estava com a mãe dele, que estava com o tio, que estava com a tia, que estava com o primo, que estava com o irmão. Não. A Bíblia nos diz que estava Daniel e os outros jovens estavam ali prisioneiros na Babilônia. E eles, diante dessa situação, eles tomam decisão. Decisão qual é essa? De continuar temendo a Deus, servindo a Deus em meio à situação adversa. Quando eu e você, nós se colocamos em posição de adoradores, mesmo que estamos sofrendo, mesmo que estamos um pouco decepcionados, tristes, porque está acontecendo algumas perseguições, fique firme com o Senhor. Porque Daniel, ele vai aqui nos mostrar o quão é recompensador ficar firme com Deus. Então a Bíblia nos diz que Daniel, e agora ele começa a ser honrado por Deus, porque Daniel honra a Deus lá atrás. Daniel se posiciona em favor de Deus. Eu e você precisamos se posicionar diante das coisas de Deus. Precisamos se posicionar diante das coisas de Deus, porque quando eu e você se posicionarmos diante das coisas de Deus, Deus vai olhar lá de cima com carinho para mim e para você e vai dizer: olha lá meu servo, olha lá minha serva, está me honrando, está fazendo um bom papel na terra como servo de Deus. Meu servo, minha serva. Aí Deus vai olhar para mim e para você, vai olhar para o nosso sapato que está furado e vai dizer: o meu servo, a minha serva precisa de sapato novo. Aí de repente alguém bate na porta, traz um presente para você, um sapato, ou traz uma camisa, porque Deus está vendo que eu e você estamos precisando. Às vezes nós nos deparamos com surpresa, né? Puxa vida, eu estava precisando disso e de repente apareceu. De repente estava faltando açúcar no meu armário e não é que meu irmão mandou uma cesta com açúcar para mim? Não fique surpreso.
sabe o que eu e você estamos fazendo. Verdade. Deus sabe o que vai acontecer lá na frente. Deus sabe o que nós precisamos fazer para que lá na frente nós não venhamos sofrer algum dano. Então tudo que acontece na vida do servo de Deus, que honra a Deus, que teme a Deus, que procura dar bom testemunho diante de Deus, Deus faz questão de cuidar de mim e de você. Faz questão. E parece que a perseguição vem, parece que as coisas vai dar tudo errado, parece que começa tudo desabar, mas de repente, no último momento, Deus ele age. Aí nós falamos, puxa vida, até agora há pouco eu pensei que ia tudo dar errado, mas de repente deu certo. Porque Deus ele espera isso acontecer para mostrar para mim e para você que Ele é na nossa vida. E quando nós lemos o livro de Daniel, eu fico imaginando, quando nós olhamos os evangelhos, nós olhamos para Jesus e vemos uma calma tão grande. E quando nós olhamos para Daniel, é a mesma coisa. Diante da situação, estava Daniel ali tranquilo. E Deus honrando ele. Então a Bíblia aqui no capítulo 6 vai nos dizer que o rei começa a honrar Daniel porque Deus estava olhando. Deus começa então a honrar Daniel. A Bíblia nos diz que no tempo do rei Dario, ele dividiu as províncias em 120 províncias, 120 estados. E para cada estado ele separou um governador, um líder. E para esses 120 líderes ele separou 3 ministros. E entre esses 3 ministros estava quem lá? Ele, Daniel, o servo do Deus vivo, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Quem estava lá? Daniel. Agora, há pouco ele estava preso, se alimentando de pão e água, porque se posicionou diante de Deus. E lá na frente nós vamos ver agora, em meio aos homens mais importantes, estava ele, Daniel, que estava prisioneiro. Ele estava sendo aprisionado. A Bíblia nos diz então que eles estão ali, e os governadores, os 120 governadores, mais os 2 ministros, queriam derrubar Daniel. Ou prova, a perseguição não acaba. Parece que quanto mais a gente é honrado por Deus, mais a gente é perseguido. E às vezes nós nos desesperamos, nós ficamos preocupados. Por que tanta perseguição? Não dá para entender, eu sou tão bonzinho, eu sirvo a Deus, eu sou dizimista, eu vou na igreja, eu oro, eu jejuo e a perseguição parece que aumenta. Vai aumentar mesmo, isso é normal para quem serve a Deus, isso faz parte da nossa rotina, do dia a dia, que oramos, que buscamos, que nos consagramos, que honramos a Deus, porque o inimigo da nossa vida, ele não vai sossegar enquanto não tentar me derrubar e te derrubar. A Bíblia nos diz então que está aqueles homens ali, eles se reúnem para armar uma arapuca, uma armadilha para derrubar Daniel. Então eles formam um conselho e entre eles começam a dizer: como nós vamos derrubar esse homem? Ele é correto, ele anda certo, nós não encontramos falha nele. O que nós vamos fazer para derrubar esse homem? Olha que loucura desses homens. Se eles não encontraram falha alguma em Daniel, que era mortal igual eu e você, é possível, irmão. Deixa eu falar para você. É possível. Nós vivemos nessa terra, honrando a Deus, sendo justo, sendo honesto, sendo sincero, sendo verdadeiro. É possível. É possível. Daniel foi um exemplo disso. Eles olham, eles fazem uma reunião de 122 pessoas, 120 governador mais 2 ministros. Nós vamos derrubar ele. Lembra que ele nos diz? O inimigo pode vir por quantos caminhos? Por um caminho, mas por 180. O inimigo pode tentar contra a nossa vida, mas se Deus não permitir, nada vai acontecer.
de ser comigo. Daniel está na rotina dele, normal, tranquilo, fazendo aquilo que ele sempre fez. A Bíblia vai nos dizer que ele todo dia orava pela manhã, orava na hora do almoço, orava de tarde, e essa era a rotina dele. E eles, enquanto estavam maquinando o mal, Daniel estava adorando, fazendo a sua parte, cuidando das coisas do rei, porque era uma obrigação dele, mas ele não deixava de adorar a Deus. Então, todos os dias, ele cuidava das obrigações dele perante o homem, mas também adorava a Deus, porque ele sabia que precisava ter uma vida com Deus. Enquanto isso, o inimigo tentando derrubar ele. Tranquilo. A Bíblia nos diz então que eles encontram uma solução. Olha, esse Daniel, nós não encontramos nada moralmente contra ele, mas religiosamente nós sabemos. E aí eles fazem um motim e vão até o rei. O inimigo é surdo. Um bichinho terrível. Eles planejam lá uma situação simples, né? Já sabemos que Daniel ora todo dia, 3 vezes por dia. O nosso rei é um homem, gosta de dinheiro, gosta de ser bajulado, já sei. Já sabemos. Ele foi até o rei, falou: rei, vamos fazer um propósito aí, né? De 30 dias. De 30 dias. Algumas linguagens falam diferente, mas resumindo, aquelas pessoas chegaram e falaram: rei, vamos fazer o seguinte, dentro de 30 dias, ninguém vai poder pedir nada para ninguém, nem para deuses e nem para homens, a não ser que for o Senhor. O que o senhor acha da ideia? Ué, boa, gostei, 30 dias, coisa boa. Assinou lá o decreto, está assinado. Quando Daniel fica sabendo daquele decreto, a Bíblia nos diz que Daniel ele não foi chorar, Daniel ele não foi lamentar, Daniel não foi criticar, Daniel não fez motivo ninguém, Daniel não saiu rasgando roupa, Daniel não saiu gritando pela cidade, não. Daniel ele simplesmente foi fazer aquilo que ele costumava fazer. Ele foi, entrou na casa dele, a Bíblia nos diz que ele morava no sobrado. Naquela época ele tinha sobrado, que coisa boa. Ele entra, sobe no sobrado dele no quarto, com a janela virada para Jerusalém, porque ele sabia quem era o Deus dele, o Deus vivo, o Deus de Israel. Ele ora, ele se ajoelha e ora, agradece a Deus. E quando ele está orando, agradecendo a Deus, aqueles homens sabiam que ele estaria ali. Então eles correm e vem Daniel orando, volta correndo, conta para o rei, fala: rei, o senhor fez o edito? Sim. Todo homem que pedisse algo para alguém ou para algum outro Deus que não fosse o Senhor, ia ser jogado na cova do leão. O senhor lembra? Lembro. Pois bem, Daniel está orando ao Deus dele. A Bíblia nos diz que o rei ficou apavorado, preocupado. E o rei queria de todas as formas livrar Daniel daquela situação. E aqui nós aprendemos algo. Não é o homem que vai livrar você, que vai me livrar. Por mais que o homem seja poderoso, por mais que o homem goste de mim, goste de você, ele não vai conseguir livrar a gente das astutas ciladas do adversário. Não vai. Mas Deus vai. O rei ficou atordoado. O que eu vou fazer? Porque Daniel é a menina dos meus olhos. A Bíblia diz que o rei queria colocar Daniel como o homem mais importante abaixo do rei. E de contrapartida, o inimigo estava tentando derrubar Daniel. E agora o rei se depara com aquela situação.
E a Bíblia nos diz que ele passou a noite toda tentando, maquinando um jeito de tirar Daniel daquela situação. E chega no outro dia, lá vem aqueles homens de novo rei, e aí o Senhor assinou decreto pelos persas, pelos medos, não tem mais jeito, não tem como fugir, não tem como sair da situação, não tem como escapar da situação, pois Daniel vai ser lançado na cova do leão e pronto, acabou. A Bíblia diz que o rei foi conversar com Daniel olha para ele e falou: ei, fica tranquilo, porque se meu Deus achar graça em mim, se o meu Deus achar que eu sou justo, que eu sou merecedor da graça, que o meu Deus achar que eu sou merecedor dessa honra, fica tranquilo, pode me lançar lá. Tem tanta palavra na Bíblia que nos conforta quando se menciona Deus, né? Quando Deus fala, Jesus fala: ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque o Senhor estará comigo. Daniel sabia desse salmo. Daniel sabia. Ei, não está escrito aqui, mas Daniel só faltou mencionar para o rei: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. O interessante é que, olha só, fizeram com Daniel a mesma coisa que fizeram com Jesus. Lançaram Daniel dentro da cova, colocaram uma pedra na entrada e selaram com o selo do rei. Quando o rei selava alguma coisa, colocava a marca, ninguém poderia tocar sem a permissão do rei. Verdade. Simples assim. Jesus, quando foi crucificado e foi para o sepulcro, colocaram a pedra e selaram também. Aí aqui a gente começa a aprender algo maravilhoso. O homem pode ter a autoridade que for, pode ter o selo que for, mas quem dá a última palavra é o Senhor. Porque lá fora estava a pedra com o selo do rei, e lá dentro estava um homem selado com o Espírito Santo. Selado pelo Espírito Santo. Enquanto a pedra estava ali selada, ninguém podia tocar. Lá dentro estava um homem em perigo, mas selado com o Espírito Santo, guardado por Deus. Eu estou para falar para você que lá dentro com os leões ele estava mais seguro do que lá fora. Ele estava mais seguro lá dentro com o leão do que lá fora com os homens. Eu e você estamos mais seguros com o Senhor Jesus do que lá fora. Porque o Senhor nos guarda nas difíceis. A Bíblia nos diz que, se fosse possível, o inimigo iria nos engolir vivo. Mas a misericórdia do Senhor que nos alcançou é que nos guarda. Aí passa a noite, o rei, ó que coisa boa. Às vezes a perseguição que vem contra a minha vida e a sua vida é necessário para converter pessoas. Nós oramos, trazemos roupas aqui e somos perseguidos, mas mesmo assim fazemos o bem.
E através, às vezes, dessa perseguição, é que você vai ganhar aquela pessoa para Jesus, ou a pessoa que está próxima, sem você saber. Porque enquanto Daniel estava ali, tirando o cochilo com os leões, o Senhor já estava trabalhando no coração do rei, porque o rei passou a noite toda orando ao Deus de Daniel. A noite toda clamando ao Deus de Daniel. O homem andava para lá e para cá, e agora o que vai acontecer com Daniel? E agora, e agora? Quando chegou no outro dia de manhã, o rei foi a primeira pessoa a chegar lá e clamar: Daniel, você está aí? Interessante que até o ímpio. Por isso é importante, irmão, essa atitude de fé. Porque através da nossa fé o ímpio também vai acreditar. O rei, em sã consciência, ele vai chegar lá na cova dos leões e chamar o Daniel. Ele foi mais louco ainda. Chega na cova dos leões, Daniel, olha que vergonha para o rei. Ele estava acreditando que o Deus de Daniel ia salvar ele daquela situação. Daniel. Porque lá atrás Daniel falou: rei, fique tranquilo. Porque se o meu Deus achar graça de mim e olhar para mim e ver que eu sou merecedor, ele vai me livrar. O rei conhecia Daniel e sabia a conduta de Daniel. A primeira coisa que o rei fez foi chegar lá e dizer: Daniel, você está vivo. Aí soou uma voz de dentro: o rei, fica tranquilo, estou super bem. Nunca tive uma noite mais tranquila, porque quando eu estava aí fora, tanto problema para resolver com o Senhor, e aqui eu tive uma noite de sono maravilhosa, porque o Senhor viu graça. A Bíblia nos diz que o rei fez questão de tirar ele lá de dentro. E Deus foi glorificado. E Deus foi glorificado. Não se preocupe com a perseguição que você está sofrendo, a tristeza, a angústia. Tudo que acontece na vida de um homem ou uma mulher de Deus que se posiciona diante da presença de Deus é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. E Deus vai honrar eu e você no momento certo e na hora certa. Quando Daniel sai lá para fora, eu acredito que se fosse no tempo de hoje, eu sei que já aconteceu isso na vida de alguns aqui, ou da maioria, mas já aconteceu na minha vida, de homens ruins, pessoas bravas, que já me perseguiram, encontrar comigo e dizer: ô Wes, eu me converti, paz do Senhor. O rei acho que abriu uma pedra lá, né? Se fosse o tempo de hoje, a paz do Senhor, irmão Daniel. Tive um encontro com Deus essa noite, ainda mais agora vendo você vivo. Agora eu sei que esse Deus vive e é verdadeiro. E aí agora ele faz um outro edito: não haverá outro Deus para ser adorado, se não for o Deus deste homem, o Deus de Daniel. Deus de Daniel. Glórias a ti, Deus. O Deus que eu e você servimos é o Deus que está na cova dos leões, é o Deus que está na Cracolândia, é o Deus que está na cadeia. É o Deus que está nos piores lugares que você imagina. E às vezes Ele está esperando eu e você clamar a Ele, interceder para Ele, falar: visita aquele lá, papai. Você já viu um filho pedir para um pai um pedaço de pão e um pai dar uma pedra para ele comer?
quanto mais nós, pedindo para Deus, que é dono de todas as coisas. E agora nós vamos fazer isso. Porque tem muitas pessoas nessa situação, aprisionadas, precisando de mim, de você. E Deus olha para o nosso coração, olha para nós. Vai falar, minha senhora está lá pedindo, eu vou ajudar, porque eles são merecedores, estão se esforçando, eles estão buscando. São falhos que, meu Deus do céu, são um pedaço de barro, um pedaço de barro. Mas eu amo ele. Erra tanto, meu filho, minha filha, mas eu amo ele, eu amo ela. Porque o meu filho deu a vida por eles e pagou a dívida deles. Eles não são devedor mais comigo. Eles não têm mais dívida. Nós não temos mais dívida com o Senhor porque Jesus pagou. Então nós podemos achegar a Deus. E hoje é o momento. Quando o pastor tiver um jeito aqui orando, confia no Senhor. Glória a Deus. Peça ao Senhor com autoridade, com fé, porque o Senhor busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Daniel tinha a certeza e a convicção que Deus iria livrar ele daquela situação. Deus vai livrar aquele ente querido seu daquela situação. Deus vai visitar ele. Fica tranquilo, fique em paz, porque o Deus que nós servimos é o Deus do impossível. Pode dar salve.